minha tradução diz um pé de zimbro. Ali ele deita, ali ele adormece, cansado, desvejoso da morte. Mas espera aí, este é o profeta do fogo. Este é o profeta que ressuscitou morto. Este é o profeta que viveu a provisão de Deus por 3 anos, Deus mandando comida para ele, não deixou faltar nada. E agora ele está nessa situação desanimado, desejando a morte. E note que a expressão dele desejar a morte é uma forma de se expressar a tamanha dor, a tamanha tristeza que ele está vivendo. Porque, acompanhe o meu raciocínio, se Elias quisesse morrer, não precisava ele escrever nada e nem caminhar para o deserto. Jezabel, que está em Israel, fazia isso. O plano dela é cortar a cabeça de Elias. Então, se realmente Elias quisesse morrer, era só ficar ali em Samaria que Jezabel resolvia o problema. É o que a Bíblia está mostrando. Mas o que eu quero que você entenda, essa expressão de Elias é alguém que está dizendo: Senhor, eu cheguei ao meu limite. Senhor, eu estou sem força, eu estou sem ânimo. E agora, quando encontra aquela árvore no meio do deserto, ele deita debaixo dela e ali adormece. Pensa num camarada desanimado, cansado, frustrado. É o Elias. E eu não estou falando de um ímpio que não conhece Deus. Eu não estou falando de um homem que não obedece às leis de Deus. Eu estou falando de um homem que anda com Deus. Um homem que teve experiências extraordinárias com Deus. Mas o desânimo lhe pegou. O cansaço lhe pegou. Por isso, se eu estou falando para algum crente que já passou por esse processo, ou quem sabe está passando por esse processo, eu estou desanimado de tudo, eu estou querendo desistir de tudo, essas coisas nós estamos sujeitos a passar, mas a boa notícia é que o mesmo Deus que pegou Elias no meio do deserto, pega a gente também. Aleluia! Oh glória! Oh aleluia! Oh glória! Meu irmão, e note que o desânimo vem por quê? Porque você ficou decepcionado. Ou será que é só na minha casa, só na minha família que a gente fica decepcionado? Quem sabe aqui em Gaspar, aqui desse lado, ninguém se decepciona. Oh, glória! Mas a decepção vem por quê, irmãos? Porque a gente faz planos. A gente planejou, é desse jeito. De repente não aconteceu nada do jeito que a gente planejou. E como ser humano, é normal a gente ficar triste. Agora, o que não é normal, irmãos, é a gente largar Deus. Pode estar desanimado, pode estar arrebentado, mas não abandone Ele. Porque tem desânimos que vêm em lugar que a gente é levado, que nem carro chega lá. Tem lugar que às vezes nem a internet vai alcançar lá. Lá não tem sinal de internet. Mas deixa eu dizer para você, você mesmo desanimado, mas Deus está por perto. Pode ser que o carro não chegue, Deus chega. Pode ser que o amigo mais chegado não chegue, Deus chega. Pode ser que o sinal da internet não chega, mas o meu Deus chega lá. Aleluia! Oh glória! E quando eu olho para isso aqui, irmãos, eu fico olhando o desânimo, algo tão sério. E um conselho, saindo um pouquinho do texto. Se você está vivendo um processo de desânimo na tua vida, não dê ouvido a pessoas desanimadas. Porque você já viu, você está desanimado. Vamos dar um exemplo, está desanimado por causa de uma doença. Aí você encontra o mais desanimado ainda. Que é a vida, porque tem gente, irmãos, que a vida dele é desanimada. Tem gente que você olha para ele assim, ó, aí você diz, eu não conhecia o desânimo é isso aí. Ó. Porque o desanimado se diz assim, olha, eu ando com uma dorzinha aqui na minha coluna. Aí o que o desanimado diz assim, tu sabe que eu também sinto essa dor aí. E peraí, eu tenho um amigo meu que tinha essa dor aí e que nunca mais melhorou. O desanimado, irmãos, vai cada vez se jogar mais para baixo. Pastor, é para fazer acepção de pessoa? Não, nada disso. Mas quando você sabe, o fulano é desanimado, deixa ele falar, mas que as palavras não desçam para o teu coração. Agora, quando você anda com um animado, irmãos, é diferente. O animado é o seguinte, estou com uma dorzinha nas minhas costas aqui, o animado diz para você, o negócio é o seguinte, quinta-feira, vai lá no culto da bateia, na hora da oração, você vai lá para frente, e Jesus vai te curar.
O animado é diferente, irmãos. O animado é coisa boa de ter. Feliz é o homem que tem uma mulher que é animada. Feliz é a mulher que tem um homem animado, irmãos. Porque mesmo nos piores dias da vida, sempre vai ter uma palavra dizendo: oh, estamos juntos, a gente vai vencer, as crises vão passar e nós vamos vencer. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, poderão andar dois juntos se não estiver de comum acordo. Imagine você todo animado, aí todo dia você ouvindo o desanimado, ouvindo o desanimado, ouvindo o desanimado. Ou você põe fogo nele e ele se anima, ou daqui a pouco você fica desanimado também. Não estou dizendo para você abandonar ninguém, mas tem palavras que você ouve aqui e sai pelo outro, não deixa descer para o coração. Agora, uma boa palavra é o seguinte: não há nada impossível para o nosso Deus. Pode ser que você esteja vivendo dias difíceis, mas Deus ainda continua sendo Deus. Aleluia! Vamos lá para Elias novamente aqui. Elias agora debaixo de uma árvore, deitou, dormiu. Eu imagino todo desleixado lá, porque queria morrer. E aí eu fico olhando, irmãos, aqui vai a primeira receita para o desanimado. Nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Pastor, mas Deus não vai descer do céu mais para falar comigo. Mas Deus tem a Bíblia. Ele deixou a palavra. Venha para o culto. Venha para o culto de terça, o culto de quinta, venha para o culto de domingo. Irmão, deixa eu dizer para você, já teve dias que eu fui para o culto e dizendo: Deus, eu nem sei por que eu estou indo para o culto, porque eu estou tão ruim. Mas volto para casa, irmãos, melhorado, volto para casa bom, restaurado. Aí você, mas espera aí, aconteceu a bênção que você precisa. Não, a bênção ainda não chegou, mas Deus me deu uma graça, irmãos, e que eu saí dali renovado. Aleluia! Então não deixe de ouvir a voz de Deus, porque muitas das vezes a gente quer ouvir. Eu não sei se aqui tem, irmãos, mas eu conheci gente que se diz servir a Deus, que ficava de manhã cedo com o radinho ligado. No meu tempo de moço novo, eu lembro que tinha um chamado João Bidu, não sei se existe isso ainda, mas era aquele que consulta os astros. Hoje você vai fazer tal coisa, usa roupa cor-de-rosa, hoje é um dia bom para o amor, um dia bom para o negócio. Irmãos, tinha gente que via, entenda isso, irmãos, para ter um bom dia. Você não precisa de nada disso. Quer ter um bom dia? Levante de manhã e diga: Senhor, dirige meus passos, direciona a minha vida, vai comigo, Senhor, não me largue, não me deixe, eu preciso de Ti junto comigo. Aleluia. Pois bem, ouça a voz de Deus. Às vezes a gente consulta tantas vozes, até esses dos astrólogos, a gente fica consultando porque a gente quer ser feliz. Nós lutamos pela felicidade. Nós sabemos que o céu será a felicidade plena. No céu, a Bíblia diz, Apocalipse vai dizer, João escreve isso, 21:4, não vai ter dor, não vai ter morte, nem lágrima não vai ter lá, irmãos. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte não entra mais lá. Então o ambiente será maravilhoso. E ainda, se o ambiente fosse pouco, a Bíblia diz assim que o Senhor estará conosco. Ele será o justo juiz que vai reinar conosco. Então será maravilhoso. Mas aqui, irmãos, a gente sonha em ser feliz. A gente quer a felicidade. E muitas das vezes, por essa busca desenfreada em ser feliz, a gente não consegue superar os momentos difíceis da nossa história. Mas aqui eu vejo tal Elias ali, e Deus manda o seu anjo dizendo: Elias, levanta. Olha, está no texto, irmãos. Elias, levanta. Você entendeu a primeira coisa? Não deixe de ouvir a voz de Deus. Procure sempre ouvir a voz de Deus. Pastor, e como eu vou saber que é a voz de Deus? A voz de Deus, irmãos, ela nunca vai vir para passar a mão na tua cabeça assim e dizer: ô meu coitadinho. A voz de Deus é poderosa, irmãos. Ela vem muitas das vezes para dar um chacoalhão na gente, para a gente entender. Porque para massagear o nosso ego, irmãos, é só você encontrar uns puxa-saco.
para massagear o nosso ego, irmãos, é só você conseguir trazer algum benefício para ele. Eu não estou falando em honrar, irmãos, não estou falando em honrar, não estou falando em você respeitar, não, respeite todo mundo, trate todo mundo da melhor forma possível. Mas quando as pessoas sabem que você pode beneficiá-lo de alguma forma, é fácil de o profeta falar coisa boa para você. Mas quando Deus fala com você, a Bíblia diz que as profecias, irmão, ela vem para exortar, redarguir e corrigir. Sabe o que é, Senhor? Eu estou sem rumo, Senhor. Eu não sei qual direção eu vou tomar. E às vezes você está dizendo, Senhor, eu preciso de uma direção. E aí Deus não vai falar com você, mas vai soprar lá no teu ouvido um sopro que você entende. Vá para a igreja, rapaz, se converte, toma vergonha na cara. Vai para a escola bíblica, vai para o culto de ensino. Oh, glória, aleluia. É a voz de Deus, irmão. Aí você vem para cá, o pastor abre a Bíblia, e quando eu estiver falando da Bíblia, irmãos, não sou eu, é Deus falando. Esta palavra é a palavra de Deus, é Ele que está falando. A gente ora e procura uma direção para falar de tal texto, mas é Deus quem conduz a história. Mas tem muita gente, Senhor, eu preciso de uma direção. E o que você está fazendo para ouvir Deus falar? Ah, mas eu apareço, pastor, na igreja, nos domingos eu estou lá. Mas se Deus não quer falar no domingo, será que Deus tem que se moldar aos meus padrões? Senhor, eu só vou no domingo, e o Senhor tem que falar comigo no domingo. Deus não é um garçom com um cap na cabeça, dizendo, tudo bem, meu filho, quando você for, eu vou... Não. Deus, irmãos, é Deus. Aleluia. Ele continua sentado num trono, ele não perde a majestade, ele reina, ele é soberano, é poderoso. Vem para cá. Eu tenho certeza, se você perguntasse para qualquer crente que está aqui, tem dia que você veio para a igreja que foi só a graça de Deus? A maioria, ou por que não dizer que todos, diriam, tem dias que foi só a graça que me conduziu. Só que é interessante, irmãos, que você pode vir só pela graça, mas que você ouve Deus falar e sai daqui com renovo, sai. Aí, a primeira coisa, não deixe de ouvir a voz de Deus. A segunda é Deus falando agora. E Deus está falando porque a expressão aqui, o anjo do Senhor, é uma teofania, é uma aparição do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, ô Elias, levante. Em outras palavras, irmãos, o Senhor está dizendo, ô Elias, toma jeito, rapaz. É aquela expressão que Deus diz para Josué, Josué, se esforça. Senhor, se esforça, Josué. E aí? Eu te ajudo. Josué capítulo 1. Se esforça, Josué. Porque tem gente, irmãos, que está esperando, Deus, eu preciso que o Senhor haja em tal área. Mas ele não está fazendo nada por isso. Sabe aquela coisa? Aqui, graças a Deus, eu acho que não tem ninguém desempregado, porque é uma terra abençoada de emprego. Mas, sabe aquele, irmãos, que Senhor abre uma porta de emprego, eu preciso de um trabalho, ele está desanimado porque ele não está trabalhando, porque não tem um emprego. Mas aí você passa na casa dele, no outro dia, 10 horas da manhã, a casinha está tudo fechada ainda, irmão. O camarada nem levantou para ir largar uns currículos por aí. Mas aí, Deus, abre a porta, irmãos, entenda é para esse tipo de gente, Deus diz assim, Elias, levanta, rapaz, e levanta cedo, faz o currículo e põe lá na fábrica, manda pela internet, faz alguma coisa. Aleluia! Eu não sei se Deus está falando com alguém, mas eu creio que está. Levanta, eu não sei aonde você está precisando, mas Deus está dizendo para você, levanta, faz alguma coisa. Pastor, é naquele marido que eu preciso que o Senhor... Então faz alguma coisa, seja a melhor esposa. Dê um jeito de fazer algo lá para agradá-lo, para que ele se sinta feliz e venha para cá ouvir a voz de Deus também. Mesma coisa eu digo para os homens. Outra coisa que eu digo, pastor, eu estou frustrado. Porque eu tinha um sonho, e o meu sonho era chegar em tal lugar, era uma carreira, era tal profissão. Tá, e o que você está fazendo por isso? O que você está fazendo por essa profissão que você almeja? Ah, pastor, mas eu sonho grande, eu sou que nem José, sou um sonhador. Mas sonhador que não faz a sua parte, é só sonhador. Note que José está na casa de Potifar,
E a Bíblia diz que Deus abençoava todos os negócios de Potifar por causa de José. E quem era José? Chegou ali sendo só um escravo, vendido por algumas moedas, mas se tornou o administrador daquela casa, e um administrador com excelência, a ponto de o patrão entregar tudo. Sabe o que é isso, irmãos? Um homem egípcio, um homem de autoridade, um homem importante, entregar todos os negócios na mão de um escravo. É porque havia uma excelência na vida de José. E muitas das vezes a gente quer os lugares excelentes. Às vezes a gente sonha com os lugares de destaque. Mas se eu passar a vida sonhando e não fizer a minha parte, eu vou ser só um sonhador. Agora, Deus está dizendo para você, levante-se. Faça a tua parte. Segunda coisa aqui que eu vejo que o anjo diz, isso aqui me ensina muito. O anjo diz assim, ó, levante e come pão. Você está entendendo? Ouvir Deus é indispensável. E eu, irmãos, eu faço comigo aqui, algum estudioso pode até fazer uma crítica disso, mas eu faço, porque o texto, verso 8, termina dizendo assim, ó, e caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele está desanimado, ele está em fuga, ele está ali jogado, dizendo, Deus, eu não aguento mais. Mas o foco dele, aleluia, tem um cachorrinho abençoado aí, irmãos, que, né? É que os irmãos esquecem o portão lá e ele entra mesmo, não tem problema. O culto é tão bom que até ele vem, né? Meus irmãos, não perca o foco. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, eu vejo que Elias está triste, está fugindo, está com medo, está só, está vivendo a solidão. Mas o foco dele é chegar em Horebe, o monte de Deus. É por isso que eu digo para você, não perca a sua sensibilidade de entender, Deus está falando comigo. Eu vim para o culto e Deus está falando comigo. Ninguém sabe o que eu estou passando, nem meu marido, nem minha esposa sabe, nem meu pai, nem minha mãe sabe, mas Deus sabe como você está passando. Só que você ainda busca refúgio em Horebe. Horebe é o monte de Deus, é a casa de Deus, é onde Deus fala, é onde Deus se manifesta. Aleluia! E aí o conselho é esse, levanta e come pão, porque o pão vai te fortalecer. E este pão, irmãos, meu Deus, já está dando 9 horas. Este pão fortaleceu tanto Elias, que o texto diz que levantou, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, e chegou em Horebe. O irmão Igor aqui, ó, é o homem do pão, é a padaria. Mas eu duvido ele ter essa receita, irmãos. Você comer pão, e esse pão te dá força para caminhar 40 dias e 40 noites. O pão da terra você come hoje, irmão. Amanhã, quando deu 24 horas, você está que não aguenta mais de fome, de fraqueza. Este pão que deram para Elias, irmãos, não compra na padaria. Esse pão que Elias, que o Senhor está dizendo, come pão, rapaz, ele vai te fortalecer, não se encontra no supermercado. Oh, aleluia, oh Espírito Santo. Mas se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6 e no verso 35, o próprio Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe o que é isso, meu irmão? Está triste, está desanimado, então vai para a Bíblia e se alimenta do pão vivo, se alimenta de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é aquele que entende você quando você está doente, quando você está frustrado, quando você está desempregado, quando a esposa está brava contigo, quando o marido está bravo contigo, quando os filhos não estão gostando muito, Ele te entende. Então come deste pão, porque este pão vai te fortalecer para viver os dias de crise. Oh glória, vamos orar? Fique em pé em nome de Jesus. Oh glória. Crise, irmãos, elas existem. Mas você aprendeu um grande segredo aqui nessa noite. Se aproxime de Deus. Mesmo que seja o pior dia da tua vida, se aproxime de Deus.
E não só se aproxime para ouvi-lo, mas para obedecer. E a palavra dele é o seguinte: ei, se alimenta do pão. Aleluia. Se alimenta deste pão. Porque este pão vai te fortalecer. Este pão vai trazer bálsamo para a tua vida. Este pão vai trazer cura para a tua alma. Este pão vai te dar instrução e sabedoria para você resolver os teus problemas. Esse pão vai te dar estratégia para você prosperar, para você ser abençoado. Come deste pão que não se encontra na terra, mas é um pão que veio do céu, habitou entre os homens, se entregou por nós na cruz, em resgate das nossas vidas. Eu estou falando de Jesus. Aleluia! Para nós encerrar, eu gostaria de orar aqui nessa noite. Se esta palavra tocou o teu coração e você quer receber a oração, nós queremos orar por você. Nós vamos ministrar sobre a tua vida. Pastor, mas eu dizer que eu já fiquei desanimado. Não é vergonha não. Vergonha é você não ser fortalecido. E este propósito aqui, irmãos, é exatamente isso. É para você vencer as crises. A crise do desânimo vai passar. Jesus tem renovo para a tua vida. Jesus tem o bálsamo certo que você precisa. Tem dias que nós pensamos: eu não sei nem para quem falar, eu não tenho com quem abrir o meu coração e dizer daquilo que eu sinto, da minha dor, da minha angústia. Mas eu sinto e dizer isso para alguém aqui nessa noite: tem um Deus que está te vendo, tem um Deus que te entende, mas você precisa ouvir a voz dele, se alimentar dele. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar neste momento.